noite. Mas que bom ver você aqui nessa noite. Você torna essa igreja muito mais bonita. Eu acho que eu não elogiei direito a igreja de Inocop, e a igreja de Inocop é linda, maravilhosa. Eu me sinto muito bem aqui, uma igreja extremamente confortável, vocês são privilegiados. Mas a verdadeira beleza da igreja é a sua presença aqui. Deus seja louvado porque você veio à casa de Deus e não tem lugar melhor para estar nessa noite do que na casa de Deus. Deus hoje foi mais uma vez complacente com a gente, não deixando de esfriar muito, né? Mas mesmo assim, eu já falei para você, se esfriar, aqui o seu coração é aquecido, tá certo? Hoje eu vou fazer propaganda do encontro de amanhã, do sermão de amanhã, para não fazer no final, tá bom? Amanhã, o nosso tema de amanhã é o dia em que o homem matou a Deus. Esse é o tema de amanhã, tá bom? E eu quero mostrar para você algumas das tentativas que o homem tem feito de tirar Deus da jogada. Porque no final das contas, essa é a essência de toda e qualquer tentação. É tirar Deus da equação, tirar Deus da jogada. E durante, de diversas maneiras, o homem tem tentado fazer isso. Um dos episódios que eu quero contar para você amanhã foi quando um jovem me procurou perguntando sobre aquele livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. E eu quero compartilhar com você algumas das experiências relacionadas a esse assunto amanhã, tá certo? Então, tema de amanhã, o dia em que o homem matou a Deus, eu espero você aqui, tá certo? Ontem nós lançamos o primeiro desafio da oração, né? Muito simples, muito fácil. Alguém pode dizer para mim qual é o salmo que orou? Alguém experimentou a orar pelos salmos? Pode falar? 34? Muito bem. Também? Vocês o que é isso? Combinaram? Qual é o salmo? 122. Muito bem. Mais alguém? Pode? 61? 68? Legal. A irmã lá atrás? 4, uau, que legal. E como é que foi? Gostaram da experiência? Você pode orar com um salmo, você pode orar com um livro de provérbios, você pode orar com alguma oração escrita na Bíblia. A Bíblia tem orações magníficas, maravilhosas, a oração de Jabes, a oração do Pai Nosso, diversas orações que você pode usar como base para a sua oração. Você pode orar com diversos textos bíblicos. Isso é uma maneira muito interessante da gente orar, tá bom? Muito bem. O desafio começou fácil. Agora eu quero complicar um pouquinho para você, tá bom? Hoje eu quero desafiar você a orar de uma maneira diferente. Você vai escolher, você tem o seu momento de devoção, o texto bíblico que você escolhe para ler todos os dias, o ano bíblico. Eu não sei como é que é feita a sua comunhão. Mas eu queria amanhã desafiar você a orar, a escrever uma carta para Deus na forma de uma oração. É uma oração de maneira escrita. Então você vai fazer o seu devocional, a sua leitura bíblica, e quando terminar, você vai começar a pensar no que você acabou de ler. Tirar algumas aplicações para a sua vida, e logo em seguida, você então vai escrever a sua oração. Sabe o que é legal de escrever oração? É que você pode guardá-la e depois você pode ler. E quando você lê, depois de um tempo, lendo as suas próprias orações, você percebe que essas orações te fortalecem, te fazem lembrar de momentos espirituais em que você estava bem, ou quem sabe que você estava ruim e Deus operou na sua vida. Eu aprendi isso numa semana de oração que eu assisti há uns 20 anos atrás, com o pastor da nossa universidade, da Andrews University, lá nos Estados Unidos. Ele fez uma semana de oração, pastor Dwight Nelson, quando eu estava lá no NASP, e ele ensinou a fazer um diário com Deus. E nesse diário a gente escolheu o trecho bíblico que a gente ia orar, escrevia as lições que a gente aprendeu naquele dia e escrevia uma oração. E eu tenho até hoje alguns cadernos guardados das minhas experiências espirituais quando eu fazia esse diário com Deus. É uma experiência interessante, tá bom? De repente você toma gosto e não faz do seu momento de devoção um diário com Deus.
Tá certo? Então amanhã eu quero que você escreva uma carta, é uma oração de maneira escrita, tá bom? É o que você vai falar, só que de maneira escrita. Quando a gente escreve, a gente pensa, formula melhor as palavras, e é uma maneira também de Deus ouvir a sua oração, tá bom? Mais um detalhe, a sua oração escrita não é para ser mostrada para ninguém, tá bom? Às vezes eu até trago os meus diários de oração, mas eu não deixo ninguém ler. É a minha experiência com Deus, tá bom? Se você quiser mostrar para o seu cônjuge e tal, fica a critério. Mas o que eu digo para você é que a sua oração escrita é entre você e Deus, tá certo? É apenas um vislumbre, tá bom? Uma maneira de você aí orar de uma maneira diferente. Então esse é o desafio da oração amanhã. Você vai fazer uma oração por escrito, tá certo? E você vai escrever uma carta para Deus, baseado naquilo que você, na experiência espiritual que você teve no dia de amanhã, ok? Está lançado o desafio, então, para amanhã. Vou começar a dificultar um pouquinho, mas amanhã acho que vai facilitar de novo para vocês. O desafio de amanhã é um pouquinho mais fácil, embora seja um pouquinho estranho, é um pouquinho mais fácil. Então, eu espero você amanhã para ver se você conseguiu cumprir esse desafio da oração, ok? Eu quero, nessa noite, falar um pouquinho sobre a tripla sedução da tentação. E para a gente estudar esse tema tão especial, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós estamos louvando o Teu nome, estamos tendo momentos especiais de oração, estamos clamando a Ti por bênçãos especiais, e eu sei que o Senhor tem um milagre e uma bênção reservado para cada pessoa aqui. Então eu peço, Senhor Deus, que confirme Tuas bênçãos sobre cada um que veio aqui nessa noite. Obrigado pela presença de cada um deles. E agora, quando vamos abrir a Tua palavra, por favor, Pai, fala a nossa mente, fala ao nosso coração, porque nós queremos ouvir a Tua voz e queremos sair daqui alimentados por Ti. Então, por favor, faça-se presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. No sábado, eu mencionei para vocês que eu comecei o meu ministério como capelão no colégio de Itapecerica da Serra, Colégio Adventista de Itapecerica da Serra, em São Paulo. E eu tinha diversas atividades, e uma das atividades que era minha responsabilidade era organizar uma semana que a gente chamava de Semana do Espírito de Profecia. Aqueles que trabalham ligados à Escola Adventista, eu não sei se ainda existe a Semana do Espírito de Profecia, mas quando eu comecei o ministério há 16 anos atrás, existia. E durante essa semana a gente dava uma ênfase especial sobre o dom profético, estudava um pouco sobre profetas, etc. E eu fiquei responsável por dirigir a semana para as crianças do Fundamental 1. Imagina você que dificuldade que eu tinha de abordar esse assunto tão complicado com crianças de jardim a eu não sei agora com a nova nomenclatura, na minha época era jardim a 4º ano. Agora é pré ao 5º ano, é isso? Do pré ao 5º ano, imagina você a minha dificuldade. Então, tive uma ideia. Eu falei, olha, falar de profetas é muito difícil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me vestir de um profeta. E eu vou fazer a capela como se fosse um profeta falando. No primeiro dia, eu iria me travestir, me disfarçar de Moisés. Então eu iria eu coloquei um lençol para ser as vestes, eu peguei alguns algodões, né, uns chumaços de algodão, para ser a minha barba, coloquei então um lenço sobre a cabeça, e quando eu olhei no espelho, eu estava a cara de Moisés, né? Eu me lembro que lá na escola, a capela era mais ou menos assim, eu estava atrás, me trocando, me arrumando, me preparando, e eu vi as crianças entrando, ouvi, né, as crianças entrando, cantando, orando. Então a coordenadora veio, entregou o microfone, que também era sem fio, entregou o microfone para mim, e eu entrei. Quando eu entrei, as crianças, quando olharam para mim, eu me lembro até hoje, a reação que elas tiveram, começaram a rir. E elas olharam para mim, e aquela reação de surpresa, nunca tinham visto eu vestido daquela maneira, eu estava vestido como Moisés, e eles não estavam acostumados com aquilo. Eu não resisti e perguntei, crianças, vocês sabem quem sou eu?
E eu me lembro, um garotinho assim nos primeiros bancos, talvez a turma do jardim, hoje pré, né? Pré-1 talvez, ou maternal, não sei. Eu lembro dele levantar de maneira assim estrondosa, apontou para mim e disse: é o tio pastor! Eu já falei para vocês que eles achavam que o meu nome era pastor, então eles me chamavam de tio pastor. É o tio pastor! E eu falei: não, não é o tio pastor. Quem está aqui hoje fazendo a capela para vocês é Moisés. Então, eu dramatizei um pouquinho a história de Moisés, e quando terminou a capela, eu entreguei o microfone para a professora então foi agradecer. Enquanto ela ia agradecendo, eu fui lá para trás, e a professora começou a agradecer aos professores, aos monitores, e queremos agradecer ao pastor Denison por ter feito essa capela para nós. E quando ela falou isso, eu pude ouvir lá de trás de onde eu estava, o mesmo garoto que tinha levantado, dizendo que era o tio pastor, ele se levantou e gritou de novo, dizendo: eu sabia que era o tio pastor. Na sexta-feira, aí eu fui fazer a dramatização de Daniel e seus amigos. E aí dessa vez eu escolhi alguns alunos para serem Daniel e os seus 3 amigos, e eu me vesti de Nabucodonosor. Agora imagina você, Nabucodonosor usava um roupão, na minha imaginação, uma coroa, diversos colares, braceletes. Então quando chegou a hora de eu saí de trás, foi o mesmo processo, as crianças entraram, cantaram, oraram, a professora entregou o microfone para mim, e quando eu saí de trás, eu cheguei, as crianças já estavam meio acostumadas, que durante a semana inteira eu estava me vestindo de personagens diferentes, então quando eu cheguei diante deles, eu não resisti e perguntei de novo: crianças, vocês sabem quem sou eu? E agora eles estavam bem treinados, porque eles olharam para mim, apontaram e disseram: é Moisés! O mais interessante é que no segundo dia, uma das professoras me procurou e falou: pastor, você não sabe o que aconteceu. Um dos pais me procurou para contar uma história extraordinária que aconteceu na casa dele. O que aconteceu? Não, ele tem 2 alunos aqui na escola, um maiorzinho e um menorzinho. O menorzinho chegou em casa em polvorosa dizendo: mãe, você não sabe quem foi na escola hoje. E a mãe virou e perguntou: quem foi, meu filho? E o menino virou e falou: Moisés. O outro, que é um aluno mais velho, olhou para o seu irmão mais novo e disse: deixa de ser bobo, não era Moisés, era o pastor vestido de Moisés. E o menino mais novo disse: não, mãe, era Moisés. Olha, naquele dia, quando eu me vesti de Moisés, aquelas crianças, elas podiam até me conhecer, mas de repente, quando eu coloquei a carapuça, quando eu me disfarcei de Moisés, elas não conseguiam mais enxergar o tio pastor que elas conheciam, e começaram a enxergar o Moisés que elas não conheciam. Bastou um disfarce, e elas já não tinham mais uma visão clara daquilo que elas conheciam. Hoje, eu vim aqui para dizer para você que, quando a gente fala de pecado, talvez todo mundo aqui já esteja careca de saber. Mas toda vez que o diabo propõe para nós um caminho de tentação, ele sempre arma um disfarce. E de repente, o pecado que a gente sabe que é nocivo, de repente a tentação que a gente sabe que vem para nos destruir, a gente não consegue mais ter um vislumbre claro. Sabe, se o diabo viesse para cima de nós, com suas artimanhas de maneira clara, talvez nós venceríamos muito melhor a tentação. Acontece que o diabo sempre vem, como diz aquela música do CD Jovem de alguns anos atrás, disfarçando as suas intenções. E aqui está o grande problema. O problema é que a tentação sempre vem disfarçada de boa moça. A tentação sempre vem disfarçada de boas intenções. A tentação sempre vem disfarçada de felicidade. E quando a gente menos imagina, ela nos derruba, ela nos destrói. Então, para te ajudar a não cair
nos disfarces satânicos da tentação, eu quero mostrar para você a tripla sedução, a sedução tripla, 3 aspectos da sedução da tentação, que é comum praticamente a todos os tipos de tentações. E talvez ao você entender como a tentação atua, você possa encontrar força em Cristo Jesus para resistir a ela. E para tentar te ajudar a enxergar isso, eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Vamos logo na primeira tentação que acontece. A primeira tentação desse mundo. A primeira vez que o diabo vem disfarçado para enganar os seres humanos. Gênesis capítulo 3. Nós vamos encontrar aqui a queda do homem. O jardim do Éden. Criado o jardim num ambiente completamente perfeito. No entanto, Deus permite que no centro do jardim, o diabo, ele arme a sua cilada. Muita gente pergunta por que Deus permitiu que o diabo armasse a sua cilada no jardim do Éden. Não seria muito melhor Deus não permitir? Claro que sim. Acontece que Deus sempre trabalha no plano da liberdade. E se Deus trabalha no plano da liberdade, Ele tinha que dar ao homem a oportunidade de livremente sair dos planos de Deus. Mas Deus foi tão misericordioso que Ele permitiu que o diabo armasse sua cilada em apenas uma árvore. Uma única árvore. Imagina você, todas as outras Adão e Eva podiam comer, exceto aquela única árvore. No jardim do Éden, a tentação, ela era limitada. Deus limitou a ação do inimigo. Deus limitou o local onde o inimigo poderia atuar. O inimigo não poderia sair daquela árvore e ir até onde Adão e Eva estavam. Ele apenas poderia tentá-los se eles, por livre e espontânea vontade, fossem até lá. Mas é ali que acontece uma das cenas mais dramáticas da história bíblica. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim, mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha lá. O diabo, travestido de serpente, disfarçado de serpente. Agora eu quero que você pense aqui. Adão e Eva sabiam que quem estava ali era o inimigo. Mas ao inimigo se disfarçar, de repente, Eva começou a vislumbrar não mais o inimigo, mas algo extraordinário que estava acontecendo ali. Deus já havia lhe avisado que quem estava ali era o inimigo, mas ao ele disfarçar as suas intenções, agora Eva não tinha mais uma visão clara da presença do inimigo. E aí o diabo, na forma de uma serpente, ele chega para ela e diz, ora, Deus não falou que você poderia comer de todas as árvores do jardim? Ele começa com uma verdade genérica. Não é uma meia mentira, mas ele começa generalizando. Olha, Deus não disse para você que você poderia comer de toda a árvore do jardim? Sutilmente, o engano que o diabo quer promover aqui, quer incutir na cabeça da mulher, é que comer aquele fruto não era tão mal assim. A resposta de Eva, verso 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A primeira coisa que a serpente iludiu a mulher foi, bom, o mal, o pecado, não é tão grave assim. Afinal, Deus disse que você poderia comer de todas as árvores. O segundo engano da serpente foi o quê? O pecado não trará consequências. Não há consequências para comer do fruto. Onde é que ela disse isso? Deus disse, não morrereis. E a serpente disse o quê? Vocês não vão morrer. Não terão consequências.
E o verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí vem o verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e comeu. Aí vem o terceiro passo da tentação. Eva começa então a trabalhar na sua cabeça. E ela começa a perceber que a árvore é desejável. Ela começa a perceber que ela quer aquele conhecimento que a serpente está lhe oferecendo. Ela começa a perceber que talvez comer do fruto não seja tão mal assim. E no final das contas, a terceira etapa da sedução acontece quando a mulher, ela entende, quando ela compreende que ela estava sob o controle da situação. Você percebe aqui? As 3 seduções da tentação que estão comuns a todas as tentações, elas são, primeiro, o pecado não é tão ruim assim. Não é tão grave, não. Você não precisa ficar muito preocupado, porque ele não é tão grave. A segunda sedução, não terá consequências. Pode ficar tranquilo, não se preocupe com as consequências. Não terá consequências. Você não será descoberto. Segunda sedução. Terceira consequência, eu tenho o controle da situação. Se você analisar friamente, vamos comparar agora com a tentação de Jesus? Na primeira tentação, o diabo chega e diz, olha, transforma essas pedras em pão. Por quê? Porque você está com fome. Ora, é justo que você mate a sua fome. No final das contas, não é tão mal assim. Você vai saciar a sua fome, é a sua necessidade. Na primeira tentação, a sedução diz o quê? Não é tão mal assim. O pecado não é tão ruim assim. Na segunda tentação, quando o diabo manda então que Jesus ele se jogue do pináculo do templo para que os anjos venham e o salvem. E o que está implícito aqui? Não se preocupe com as consequências, os anjos vão te proteger. Não tem com o que se preocupar. Os anjos vão te salvar e eles não vão deixar você cair. E na terceira tentação, quando o diabo diz, então, você me adore e eu entregarei para você o domínio e todos os reinos. Na terceira tentação, o que o diabo está querendo oferecer para ele? O controle. Você agora vai assumir o controle. Tudo estará sobre o seu controle. 3 seduções da tentação. O mal não é tão grave assim. Segundo, não se preocupe com as consequências. E terceiro, tudo está sob o seu controle. Eu queria tentar mostrar para você hoje que essas seduções são amplamente enganosas. E se você não lidar com isso para não ser enganado, você pode ser a próxima vítima do pecado. Mas antes eu quero dizer uma coisa para você. Muita gente acha que a tentação, o pecado, é só quando alguém sai machucado, é só quando acontece alguma coisa de ruim para alguém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em que comer do fruto provocaria alguma coisa ruim para alguém? O problema de comer do fruto não era nas consequências. A gravidade do pecado estava na desobediência. Tem gente que avalia a tentação e o pecado só nas consequências, mas mais grave do que as consequências é a questão de nós não submetermos às ordens de Deus. Com isso em mente, a primeira sedução da tentação, então, é tentar mostrar para você que o pecado não é tão mal assim. Eu não sei se você tem acompanhado, eu sou alguém que gosta de assistir filme, gosto de bons filmes, gosto de bons seriados, e eu tenho percebido uma coisa. Eu não sei se você tem percebido isso, mas se você acompanhar esses filmes de super-heróis que estão se produzindo aqui ultimamente, existe uma tendência na mídia, em Hollywood, de fazer com que mal e bem, que antes eram extremamente antagônicos, que agora eles fiquem meio misturados.
Você vê que um dia desses fizeram um filme sobre Batman contra o Super-Homem. De repente, eles começam a confundir de tal maneira que você percebe que nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% mal. Existe uma certa confusão de que, na verdade, o mal e o bem, que antes era preto no branco, eram distintos como a água e o óleo, de repente eles começam a se misturar. Um grande exemplo disso é um filme que foi lançado algum tempo atrás, um filme baseado num livro, e esse livro se chama 50 Tons de Cinza. Já ouviu falar desse filme / livro, né? Bom, eu vou tentar mostrar para você, não assisti o filme, não li o livro, no entanto, eu quero tentar mostrar para você por que o título do livro se chama 50 Tons de Cinza. Talvez você deve saber, mas o que acontece nesse filme / livro é um padrão de comportamento um tanto quanto socialmente estranho, até certo ponto não aceitável perante a sociedade que nós vivemos. Mas é justamente aí que a autora trabalha no sentido de transformar tudo numa área cinzenta, onde não existe completamente certo e errado. Sabe por que é 50 tons de cinza? Porque as práticas, porque a maneira de proceder, ela não está nem certa, nem errada. Ela está numa zona cinzenta, onde cada um define o que é certo e o que é errado. E no final das contas, a essência de tudo diz, se é bom para você, está certo. De repente, o padrão de certo e errado sai de algo que está fora de você e passa a ser algo que está dentro de você. Você se torna o juiz de você mesmo. De repente, você se torna o dono da verdade. Isso, em termos filosóficos, a gente pode dizer assim, é ilustrado pelo relativismo. Como o próprio nome já diz, onde a verdade, ela se torna o quê? Relativa. Onde a moralidade, ela é relativa. E está aí a essência da primeira sedução. Porque tudo que o diabo está tentando mostrar para você, é que o mal não é tão mal assim. E se o mal não é tão mal assim, por que não dar uma brechinha para ele? Dê uma oportunidade para ele. Afinal, o pecado não é tão pecado, não é tão grave assim. Queridos, a grande ilusão do inimigo é tentar diminuir a gravidade do pecado, por menor e menos ofensivo que seja para você ou para outras pessoas. Eva comer do fruto, Adão comer do fruto, é um exemplo disso. A grande gravidade do pecado está em descumprir a lei de Deus. A despeito de fazer o mal para si mesmo, para alguém, desobedecer a lei de Deus, não tem nada de mais grave que possa acontecer. E no final das contas, todo pecado, toda desobediência à lei de Deus é um passo para a morte e a destruição. Grande artimanha do pecado, grande artimanha de Satanás hoje, é tentar mostrar para você que o pecado não é tão grave assim. Tem uma história que eu acho muito interessante, conta-se que certa vez, no mosteiro, o guarda, segurança, o atalaia do mosteiro morreu. E agora o monge principal precisava substituir o guarda do mosteiro, do castelo onde eles viviam. E agora ele convoca todos os jovens guerreiros daquele monastério e diz para eles, eu estou convocando vocês porque eu preciso escolher o novo guardião do castelo. E essa era uma posição de honra dentro daquela sociedade. Então ele diz assim, eu sei que todos vocês são homens de valor e que poderiam ocupar esse cargo. Então, para decidir quem vai ocupar esse cargo, eu preparei um teste para vocês. Eu vou apresentar para vocês um problema. E o primeiro que resolver o problema será o novo guardião do castelo. Então, o monge, o sábio mais velho daquele castelo, ele pega um lindo vaso de cerâmica rara, belo, lindo, e plantado dentro daquele lindo vaso está uma linda flor, uma planta rara, ornamental,
E ele então coloca aquela planta em cima da mesa, chama os candidatos a guardião do castelo e coloca eles ao redor da mesa e diz assim: muito bem, aqui está o problema. O primeiro que resolver vai se tornar o guardião do castelo. Ora, os rapazes começam a olhar um para o outro dizendo: mas qual é o problema aqui? Eles começam a pensar e dizer: mas tudo tão bonito, a flor bonita, o vaso bonito. De repente um deles desembainha a sua espada, então arremessa a espada contra aquele vaso, e em um golpe certeiro ele destrói o vaso e acaba com a flor. Todos os outros rapazes olham para ele assustados, tentando entender por que da sua reação. Então aquele jovem olha para os outros rapazes e diz para eles: se isso era um problema, precisava ser eliminado. Então, o monge, o sábio, olha para aquele jovem e diz para ele: você é o novo guardião do castelo. Se isso é um problema, precisa ser eliminado. Não importa se é bonito, se é atraente, se é raro, se é chamativo. Se isso é um problema, precisa ser eliminado. A segunda sedução da tentação é fazer você pensar que a escolha errada, que o pecado não terá consequências. E eu quero dizer uma coisa para você: todo pecado tem consequências. Eu gosto de pensar no pecado como a rodovia Castelo Branco. Todo mundo aqui, por morar em Tatuí, né, conhece a rodovia Castelo Branco, certo? Eu me lembro quando eu vim de São Paulo pela rodovia Castelo Branco pela primeira vez. Já era duplicada e tal, e eu digo para você, sair de São Paulo, pegar a rodovia Castelo Branco parece um lenitivo, porque é muito bonito ali no começo da rodovia, a vegetação, no começo que eu digo, depois que sai de São Paulo, né? Você vai seguindo aquela estrada linda, várias pistas, e você pode acelerar, e tem muitos lugares agradáveis, e você vai dirigindo dizendo: uau, o céu é o limite, que rodovia maravilhosa. E você abre o vidro para poder deixar o vento bater nos seus cabelos, se é que você tem cabelo, no caso eu não tenho, então o vento batendo na minha testa, e você vai dirigindo feliz e contente, dizendo: com uma estrada dessa eu vou até o Japão. De repente, depois de andar por alguns quilômetros, você percebe que tem uma placa lá: pedágio. Pedágio. E aí, quando você para no pedágio, eu não sei quanto é que está hoje, né? Faz tempo que eu não rodo aqui pela Castelo Branco, mas quando eu fui a primeira vez, eu fiquei: nossa, que estrada maravilhosa, que estrada linda. Quando eu parei no pedágio, eu descobri por que a estrada era maravilhosa e era linda. Eu quase que eu tive que sacar o meu 13º para pagar o pedágio naquele dia. Eu vou dizer uma coisa para você: o pecado é como a Castelo Branco ou qualquer outra rodovia bonita e ampla daqui do estado de São Paulo. No começo, parece tudo legal, mas não se engane. Em breve, cobrará o seu preço. E diferente das rodovias de São Paulo, que tem uma plaquinha dizendo último retorno antes do pedágio, no caso, o pecado não tem essa plaquinha. Quando você entra nele, ele vai cobrar o seu preço. Ele vai cobrar o preço. Então, queridos, não se engane, todo pecado tem consequências. E o preço é altíssimo. O preço é altíssimo. Não dá para esconder. E aí você fica pensando: pastor, mas então como é que a gente... Eu sempre gosto de encontrar exemplos bíblicos para resolver os problemas atuais. E um dos personagens bíblicos que eu mais gosto é o personagem José. A história de José tem várias nuances especiais, vários episódios marcantes, e ela tem muitas partes que se encaixam muito com a vida de um jovem nos dias de hoje. É um exemplo extraordinário. Mas José, para mim, ele é um grande exemplo em como você escapa da tentação. Porque a Bíblia diz, olha só a situação,
José, ele era escravo de Potifar. E a mulher de Potifar colocou os olhos em José e começou a insistir para que José cedesse à tentação com ela. Muita gente pensa assim: um camarada chamado Potifar não pode casar com uma mulher bonita. Não é possível. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, Potifar era um homem que tinha uma alta patente no governo egípcio. E segundo, os egípcios davam muito valor para a aparência física. Você pode notar pela maneira... Se um dia você visitar o Museu do Cairo, você vai ver que uma boa parte do museu é dedicado às peças que foram encontradas, onde você vê muitas peças de bijuteria para enfeitar, muitas pinturas, o que ressalta que se dava muito valor para a aparência física. E quando a gente vê na história, a gente percebe que a mulher devia ser bonita por fora mesmo, porque por dentro talvez não era tão bonita assim. Não tinha muito caráter. Mas a Bíblia diz que quando José disse não, ela passou a todos os dias insistir para levar José para o matadouro. Todos os dias. E você pensa que a tentação, ela baixa a guarda? Não. Antes de se calar, ela piora. Antes de arrefecer, ela torna-se mais evidente, mais crítica. E a Bíblia diz que um dia José chegou em casa e a mulher tinha despachado todos os empregados. Ela chegou em casa e a mulher estava sozinha em casa, prontinha, com aquela camisola egípcia. Claro que era egípcia, eles moravam no Egito, tinha que ser egípcia. Aquela camisola egípcia, linda e maravilhosa, e ela chegou para cima dele toda dengosa, dizendo: Zezinho. Fico com vergonha de fazer a sedução da mulher de Potifar aqui na frente de vocês, né? Mas vocês entenderam. E a Bíblia diz que José, um jovem, talvez de pouco mais de 20 anos, pouco menos, a gente não sabe exatamente a idade, mas a gente sabe que ele era jovem, no auge do seu vigor, tinha todos os motivos para dizer: Senhor, foi mais forte do que eu, o senhor está vendo, não tem como eu resistir. E a Bíblia diz que José fez a única coisa que um jovem pode fazer para escapar da tentação. O que foi? José foi declamando o Salmo 23 enquanto ia para o quarto dela. Foi isso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Indo para o quarto dela. Foi isso? Não? José foi orando o Pai Nosso até o quarto. Pai Nosso que está no céu, santificado. Foi isso? Não. Não. A Bíblia diz que José saiu correndo. Não tem nada mais espiritual do que sair correndo da tentação. Nada mais espiritual do que escapar, fugir. Sabe por quê? Porque José sabia o preço que a tentação iria cobrar. Escuta bem o que eu vou te falar hoje. Eu não sei em que você está sendo tentado. Eu só sei de uma coisa: corra, fuja, escape, se esconda se for preciso. Mas não ceda, porque no dia que você ceder, o boleto vai vir, a cobrança vai chegar, porque a segunda grande sedução da tentação é tentar iludir você dizendo que não há consequências, mas sempre existem consequências. E chegamos agora à terceira e última, a terceira sedução: eu tenho tudo sob controle. É isso que o diabo tenta enganar você, dizendo: não, está tudo sob controle. Está tudo no controle da minha mão. Mas aí você percebe que no momento em que você cai, você não tem controle sobre nada. No momento em que Adão e Eva comem do fruto, 3 etapas de queda. Primeiro, eles descobrem que eles estão nus. Primeiro, vergonha. Primeiro, abalou. Percebeu que não é inofensivo, é pesado, cobrou um alto preço. Segundo, eles tentam lidar com as consequências à sua própria maneira. Eles fazem folhas de figueira, mas isso não resolve o problema. E terceiro, eles se escondem de Deus. Terceiro, eles se escondem
de Deus, porque eles percebem que sobre a situação eles não têm nenhum controle. Sabe por que o título dessa semana é o último ato de liberdade? Porque você tem controle até o momento em que você dá o primeiro passo no pecado. Porque quando você cai, o controle sai da sua mão e o inimigo passa a controlar você. Portanto, nessa noite eu vim aqui para dizer, não caia na sedução do pecado. Não caia no engano satânico de achar que o pecado não é tão grave, ele é muito grave. Não caia no engano satânico de achar que não terá consequências, que você não vai ser descoberto, porque terá graves consequências e o preço é muito alto a ser pago. E por fim, não ache que você tem controle sobre o pecado, porque quando você menos imaginar, o pecado toma controle sobre você. Conta-se a história de que certa vez Napoleão marchava com seus soldados e com seu exército. E ele cruzava partes do país e de repente, por onde ele cruzava, ele não via limites, se chegasse e encontrasse terrenos particulares, ele cruzava com os seus soldados, isso não era um impedimento para ele, ele era um imperador, um grande conquistador que estava marchando para dominar o mundo. Mas certa vez, o Napoleão veio marchando com seus soldados e no meio do caminho eles encontram um terreno fechado e uma porteira encostada e em cima da porteira um garoto sentado. Então Napoleão se aproxima daquele garoto e diz, garoto, abra essa porteira, porque meu exército precisa passar pelo meio desse terreno. E o garoto olhou para ele e falou, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou abrir não. Napoleão ficou impressionado com a ousadia daquele garoto, virou para ele e falou, garoto, eu vou lhe dizer mais uma vez, abra essa porteira, porque o meu exército vai passar pelo meio desse terreno, e eu não quero nem saber. E o garoto, mais uma vez, meio temeroso, disse para ele, eu não vou abrir. Napoleão, então, insistiu e olhou para o garoto e falou, você sabe com quem que você está falando? Você sabe com quem que você está falando? Eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou um imperador, o grande conquistador. Então o garoto, meio sem jeito, olha para o imperador e diz, o senhor vai me desculpar, imperador, mas eu não vou abrir a porteira para você. Napoleão então olha para aquele garoto e diz, mas por que você não vai abrir para mim? E o garoto diz para ele o seguinte, o meu pai saiu para alguns compromissos. E quando ele saiu, ele me deu a seguinte ordem, filho, fecha a porteira, fica aí de guarda e não deixe ninguém passar por ela. Fecha a porteira e não deixa ninguém passar por ela. Napoleão, impressionado com a coragem, com a atitude daquele garoto, virou para os seus soldados e disse, me dê 100 homens tão fiéis quanto esse garoto. Me dê 100 homens tão fiéis quanto esse garoto, e eu conquistarei o mundo. Me dê 100 homens tão fiéis quanto esse garoto, e eu conquistarei o mundo. Então Napoleão deu a ordem para o seu exército, dê meia volta, e nós vamos arrodear o terreno, e não vamos passar pelo meio dele. Sabe o que o mundo precisa? De homens que sejam homens, seres humanos, homens e mulheres, jovens, que sejam tão fiéis e leais àquilo que Cristo manda, quanto esse garoto era ao que o seu pai havia ordenado. Nessa noite eu quero dizer para você que a graça de Cristo perdoa, transforma, restaura. A mensagem de hoje é para que você não caia, e talvez alguns que estão caindo podem estar pensando, mas e agora? Eu já sou um escravo, louvado seja Deus, porque você não precisa ser um escravo. Ele estende a mão para você, Ele te liberta, e se você crê na sua graça, no seu amor, você será livre, e se você for livre e andar junto com Ele, Ele vai te ajudar a nunca cair. Então nessa noite eu quero dizer para você que você pode ser livre,
que você não precisa ceder à tentação. Se você tem caído, hoje é o dia de você se levantar. Se você está no fundo do poço, hoje é o dia de você se reerguer. Se você não confia mais em você mesmo, que coisa maravilhosa, confie em Deus, porque Ele te dá força, Ele te dá poder, e nele você é um vencedor. Nessa noite eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você para abandonar o pecado de fato e por completo. Eu quero convidar você para fugir do pecado, para escapar da tentação, porque em nome de Jesus, pelo poder da sua graça, você pode ser um vencedor, e a vitória é sua se hoje você permitir. Você vai ouvir uma música agora. Nessa música é um convite para você confiar nessa graça de Deus que liberta, que te faz livre. Você não precisa mais cair. Hoje é o dia de você proclamar a independência do pecado. Hoje é o dia de você ser livre de fato. Enquanto essa música toca, eu quero convidar você para tomar sua decisão. Tem alguma coisa na sua vida que Jesus precisa te libertar? Tem alguma tentação que está te derrubando, está te afligindo, você não consegue ser vencedor? Hoje é o dia de você vencer. Nós, diante da tentação, somos fracos. Mas quando Cristo está do nosso lado, ninguém pode conosco. Então creia pelo poder de Deus que hoje é o dia da sua vitória. Enquanto essa música é cantada, permita que Deus te dê a liberdade do pecado. Permita que Deus faça de você vitorioso sobre a tentação. Deus abençoe você. Amém.